Nos quedan 2 conferencias y la propuesta que queremos hacerles es irnos de largo, no hacer una pausa ahora de 10 minutos porque eso va a atrasar un poco la cuestión, ¿verdad? Sino que nos vamos de largo y luego ya estaríamos en nuestro lunch, que queremos invitarlos a todos ustedes si se quedan con nosotros. Ahora viene a continuación estrategias empresariales y políticas públicas para mayor competitividad en la agroindustria. Esto estará a cargo del señor Antonio Genesio Vasconcelos, quien es doctor en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Empresas de Sao Paulo. Es experto en tecnologías para agronegocios, permitiéndole a los empresarios identificar demandas de nuevos productos agroindustriales. También ha trabajado en temas de transferencia de tecnología, en incubación de empresas, emprendimientos, innovación, propiedad industrial, que tiene que ver con patentes y protección de conocimiento, y proyectos de recaudación de fondos. Actualmente es jefe de transferencia en tecnologías de la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa. Así que vamos a recibirlo entonces con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Gracias. ¿Está listo? Gracias. Bien, soy brasileño, entonces ya pido perdón por mi portuñol. ¿Sí? Yo no hablo español tan bien, pero que voy a hablar un portuñol, algunas palabras se van a salir en portugués, otras en español y otras mezcladas. ¿Sí? Normal. Mucho gusto estar con ustedes. Colombia es un país que tengo mucho cariño, mucho afecto, porque una parte de mi doctoramiento yo he hecho aquí con ustedes, con campesinos en Chinú, Montería, Puerto Carreño, también en Bogotá. Y entonces tengo mucho cariño por Colombia. Y quiero agradecer a Rosemary, doctora Rosemary está en algún lugar, por la invitación, por la COP, por traerme desde Brasil para ustedes. Y yo quiero hablar que nosotros no queremos hablar aquí que sabemos o que somos mejores. No. Apenas para compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias exitosas, pero que también yo aprendí muchísimo con ustedes estos días que tengo estado con ustedes. Entonces creo que este momento es un momento de cambio de información, de experiencia, y mi papel aquí es hablar un poco sobre nuestras experiencias de Brasil. ¿Sí? Entonces, se ha hablado mucho sobre las políticas públicas y cómo las políticas públicas se pueden ayudar a las empresas. ¿Sí? Hay muchas formas de estas políticas públicas de ayudar a las empresas. Y una de ellas que voy a hablar, doctora Fernanda habló a poco, es la política pública de investigación, de inversiones en investigación, pero que no solo investigación por investigación, una investigación aplicada, una investigación que se da resultados para las empresas. Y esto que voy a mostrar para ustedes cómo nosotros hemos haciendo esto en Brasil. Un poco de panorama de Brasil, que tenho hablado aqui também sobre importação de alimentos de Colômbia, ¿sí? Ainda há pouco hablamos sobre importação de alimentos. Brasil, na década de 70, 1970, éramos nosotros importadores de alimentos. Nosotros não conseguíamos alimentar nossa população. Ustedes conhecem que Brasil é um país muito vasto, muito grande, pero que nosotros não conseguíamos alimentar nossa população. Y entonces se fue creado Embrapa. Embrapa es como una pareja de agrosavia de ustedes aquí, ¿sí? Entonces se investigó, hay inversiones en investigación agropecuaria. Y el Brasil salió de importador de alimentos para exportador de alimentos.
Eu tenho, que é aqui, não vou utilizar o laser. Então, como isso se quedou para nós? Com uma política pública de inversión en conocimiento, en personas, en investigación, pero que investigación aplicada. Entonces, hoy este es el panorama del Embrapa en país. Nosotros tenemos como 43 unidades que trabajan con todos diferentes tipos de temas. Yo trabajo en, no puedo apuntar, pero que en Fortaleza está lá arriba, cercana del número 7. Mi unidad trabaja con frutales tropicales, ¿sí? Porque hay otra más abajo que trabaja con frutas temperadas. Nosotros trabajamos con frutas tropicales. Son 43 unidades que trabajan con diferentes tipos de temas. Nosotros trabajamos agregados con 43 países. Tenemos más de 90 instituciones que son nuestras parceras, 104 acordos bilaterales entre países e instituições e mais de 5 acordos multilaterales, ou seja, com mais de 2 países inclusos. ¿Sí? Este é nosso trabalho também internacional, porque se queremos ser bem no que hacemos, melhores no que hacemos, temos que aprender com quem hace bem, ¿sí? Com quem sabe. Então, nós temos acordos de cooperação técnica e cambio de informação tecnológica e conhecimento com Canadá, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, França, Alemanha, Índia, Emirados Árabes, China, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Pero que também temos escritórios de cooperação técnico-científica para cambio de tecnologias, por exemplo, com Colômbia, com Agrosavia, como já falei, Peru, Bolívia, Paraguai, Moçambique, Gana, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Cabo Verde. Não sei se são esses nomes que dizem em espanhol, pero que estou falando um pouco em português. Pero que não hacemos nada solos. Temos parceria com outras instituições departamentales em nosso país. Nós somos 27 departamentos, então quase todos temos cooperação com o setor privado, que este é meu foco de minha palestra com vocês, e também com universidades e faculdades agrícolas. Então, só conseguimos fazer o que hacemos por causa de nossos parceiros, principalmente a iniciativa privada. Nós não temos investigadores para crescer seu currículo. O crescimento de nosso currículo é uma consequência de nosso trabalho, não nosso fim. Nosso fim são os sorrisos de las pessoas satisfeitas com as soluções tecnológicas que muitas vezes não se sabem que se vende lá em Embrapa. ¿Sí? Quando estou em um supermercado, toda vez que venho a um país como Colômbia e outros mais, me vou a um supermercado, porque lá eu sei o que vocês estão comendo, de onde vem o que comem, que processo tienes, e que nós, de repente, podemos aliar uma tecnologia brasileira acá em vocês ou em outro país, como vou mostrar mais à frente. Sim, aqui são alguns temas, eu vou ganhar tempo por causa do horário, que está um pouco adelantado. 34 grandes temas que nós trabalhamos, e estes resultados são muito interessantes. Recuérdate que falei que em 1970 nós importávamos alimentos para nossa população. Em 2021, estes dados são de novembro de 2021, Brasil se ha produzido como 43 milhões de toneladas de frutas, 245 milhões de toneladas de grãos, 28 milhões de toneladas de res, de carne, de proteína como um todo, e 35,4 bilhões de litros de leite. Um país que importava alimentos há 50 anos. ¿Sí? Por exemplo, com as frutas, que é o tema que nós trabalhamos mais, temos desenvolvido 419 tipos novos de frutales. Aí falado agora sobre luno, ¿sí? Então, nós trabalhamos também com outras frutales,
para atender los diferentes tipos de mudanças climáticas, necesidades de comércio, necessidades de alimentação, etc. Esses são alguns números, ¿sí? De 1970 a 2020, aproximadamente, cerca, nosotros aumentamos em 500% a produção de cereales, em 240% a produção de trigo e maíz, 315% produção de arroz, 100% do rebanho bovino, 140% da produtividade florestal, 300% da produtividade de café, pero que me gusta muito o café colombiano, sim? E 65 vezes mais produção de carne e pollo. Assim conseguimos alimentar nosso povo. Esta é a importância do agronegócio para o PIB brasileiro. Estamos falando de exportação, perdão. Acá tínhamos 1989, 1990, hasta 2020. E, mira, 8 vezes mais o volume em dólares de exportação. Ou seja, nós salimos de um importador para uma grande finca mundial. Sim? Hoje alimentamos a população mundial. Essa é uma informação interessante. Em los últimos 45 anos, as tecnologias do Embrapa contribuíram para uma redução de 50% no preço de canasta básica de alimentos. Sim? Não estou falando do currículo de los investigadores, estou falando do benefício na mesa da população. Para isso nós existimos. Em um país com disparidades sociais de ingressos muito grande como há em Brasil, não há política distributiva mais efetiva que a que reduz os preços dos alimentos da população pobre. Porque se tem hambre, não consegue fazer muita coisa mais. ¿Sí? São os preços ajustados por la inflação, etc. e tudo mais, de la canasta básica no ano 1975 e 2020. Mire, são 50% de redução. E alguns números do Embrapa estão reais, pero que estava mirando, 1.000 pesos colombianos está como R$1.20, R$1.12, algo assim. Só para que vocês tenham uma noção. Nós generamos em 2021 81,56 bilhões de lucros sociais para a população brasileira. Não é um ingresso para Embrapa, é um ingresso para a população. 48.163 novos empregos por nossas tecnologias solo em 2021. E a cada R$1 que o governo federal brasileiro se investe, se põe em Embrapa, Embrapa devolve para a sociedade brasileira R$23,38, de 1 para 23. Vocês são empresários? Sim? Tenha uma empresa que se põe R$1 e se saca 23. Isto nós hacemos para a sociedade brasileira. Este é uma gana que se reveste em impostos, salários, etc. Exportações e tudo mais. Bem, el Brasil, a agricultura é impulsionada por la ciência. ¿Sí? Atualmente, o país é um referente mundial para soluções da agricultura tropical, assim como um dos maiores produtores de alimentos, fibras, bioenergia do mundo, com capacidade de exportar para mais de 200 países. Recorda, em 1970 estávamos importando. Tal fortaleza se traduz na capacidade de alimentar mais de 800 milhões de pessoas. Nossa população é com 220 milhões, ou seja, quase 4 vezes mais nossa população. Preservando, falamos também sobre questões ambientais. Preservamos 66% de nosso território, ou seja, ampliamos a produtividade sem ampliar muito a terra que é trabalhada. Isto é com tecnologia.
Hablamos aqui sobre a pegada de carbono, sobre a informação de necessidade de saber como estamos impactando o meio ambiente. E esta é uma informação de uma investigação nossa que compara a emissão de carbono de melão produzido em Brasil, produzido em sul da Itália, Sicília, produzido em Europa e fora da Europa. Mira, nosso melão brasileiro, produzido em nordeste brasileiro, em meu departamento, se sai de meu departamento de navio, se vai queimando diesel hasta chegar a Rotterdam e se chega lá nas prateleiras europeias com menos de la metade de la pegada de carbono que os melones cultivados em própria Europa. Finqueiro que Rosemary teve a oportunidade de visitar quando esteve no Brasil, aquele finqueiro, este estudo é depois que vocês esteve lá. Disse, pegou este estudo e se foi para a Câmara de Comércio de Rotterdam e disse, toma, mi melón chega acá com menos de la metade de pegada de carbono de ustedes. Embrapa que está dizendo. Este é um estudo científico. Eu não disse, Embrapa está dizendo. Então, a venda de melão brasileiro ha crescido muito com a ciência, ¿sí? Então, falar sobre sustentabilidade alimentar se pode lograr com o desenvolvimento de tecnologias agroindustriais. Esta é uma das políticas públicas de nosso governo e estou falando de uma política pública de Estado, não de governo. Vou fazer uma correção. Porque isso é uma política pública que vem há 50 anos se mantendo. Então, já tivemos governos militares, civis, de esquerda, de direita, e se mantém. Isso é uma política de Estado. ¿Sí? Redes de sócios institucionais que apoiam as cadeias produtivas. Só é possível também lograr resultados quantitativos e qualitativos, ou seja, nós não podemos pensar em produzir a qualquer custo. Temos que pensar em questões ambientais, sociais, econômicas, ¿sí? Generando estes impactos. E como hacemos isto? Com a cooperação. Embrapa não se comercializa nenhum produto, Embrapa não comercializa alimentos para a população, não produz alimentos. Nós produzimos uma pequena finca para nossas investigações. Quem produz, quem vende são os senhores. Trabalhando juntos com o mesmo objetivo, oferecer soluções tecnológicas de desenvolvimento tecnológico junto com as empresas. ¿Sí? Nosotros, Fernanda não está mais aqui, pero que falou sobre as universidades. Nós trabalhamos com empresas. Para oferecer melhores produtos com maior valor agregado. E como impactamos a sociedade? Como Embrapa se chega a los outros? Através da difusão pública de conhecimento. A grande parte de nosso conhecimento é público, inclusive para vocês. Está na internet, está em português, porque está na internet. Google traduz. É um conhecimento público. ¿Sí? Através de vídeos, livros, cursos, algumas vezes gratuitos, outras vezes pagos. E como desenvolvemos novas soluções a negócios? Com oferta comercial de tecnologia, com desenvolvimento de soluções em conjunto e com possibilidade de agregação de valor por uso de marca tecnologia Embrapa. Hoje, em nossos supermercados, nós temos produtos que têm um selo que dizem tecnologia Embrapa. Isso se agrega valor ao produto desta empresa, ¿sí? Então, estou falando só de sistemas de produção agrícola, pero que temos que falar também sobre soluções de pós-cosecha, o que hacemos com os produtos depois de cosechados, processos alimentares, processos não alimentares, tudo isso mirando aumento de produtividade,
agregación de valor y utilización completa de la materia prima, o más completa posible. Sí, voy a mostrar algunos ejemplos. Tengo 10 minutos acá y creo que tenemos tiempo para mirar algunos ejemplos disto. Por ejemplo, un producto que es muy importante para nuestro departamento es almendra de Marañón. No sé si todos conocen, hay algunos finqueros aquí que producen Marañón en este departamento de Atlántico. Marañón, para nosotros en exportación, por ejemplo, en 2020, nosotros exportamos como casi 85 millones de dólares en almendra. Perfecto, almendra es solamente la parte que nosotros comemos. Pero que almendra es una commodity. Hoy yo participo de varios grupos de WhatsApp por causa de este tema. Y hoy un empresario estaba hablando que el productor dice, ustedes, eso en grupo de WhatsApp, es muy curioso. Ustedes están pagando muy bajo para nosotros de la materia prima. Y un empresario se sacó y printó la imagen de los costos internacionales de almendras de Marañón y dice, yo tengo que vender al costo internacional, entonces yo hago el precio de trás para frente. Eles me dicen cuando pago, yo hago procesamiento y te digo cuándo te puedo pagar, que senão yo no puedo comprar. Entonces es un mercado mundial que nosotros no conseguimos coordenarlo. Entonces, ¿cómo hacer para que los finqueros se ganen dinero con un producto do cual nosotros no podemos decir el precio, agregando valor a otros productos? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no tienen el hábito de se alimentar de pseudofruto de Marañón, pero nosotros sí. Por un proceso de mejoramiento genético, nuestro Marañón es muy dulce y poco astringente. Entonces, alimentarse de él es muy, muy interesante. Pero que tradicionalmente solamente tiene 2 días para, después de cosecharlo, hacer comerlo, ¿sí? Consumo, gracias. Pero que con tecnología nosotros conseguimos alcanzar 20 días, 22, 23 días para consumo por temperatura e empaque apropiado. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, ali está Fortaleza, mi ciudad. Los productores de Fortaleza envían Marañón para Río de Janeiro de avión, la mejor posibilidad son 3 horas y media, pero que se va por carretera son 4 días. Este producto se sale de la finca, atraviesa el país y se llega a las feiras. Mira, este es el finquero, este señor más de la mano derecha, el finquero. Yo estoy en esta foto también. Este es su producto. Y este es una tela de mi Instagram que estaba passando, mirando o Instagram, e quando mirei o produto que estava na foto, eu disse, opa, este Marañón é do senhor Arli, que é finqueiro, que eu conheço. Mira, o cielo é o mesmo. Este cielo acá é o mesmo deste cielo acá. E mira a localização. Mercado Municipal del Río de Janeiro. Uma tienda de uma feria em Rio de Janeiro, haciendo propaganda de um finqueiro que é parceiro de nós. Eu disse, é para isto que nós existimos. Isto que nos dá felicidade. Não é nosso currículo, não. Existe. Então, por exemplo, nós hacíamos um jugo, 100% jugo de Marañón, que nós chamamos de, e agora em português, cajuína. Cajuína é o nome local que nós... Es nombre local que nosotros damos para este jugo. No hay una gota de agua, solo jugo de Marañón filtrado. Y por procesos industriales, nosotros del Embrapa conseguimos llegar a este número muy interesante. Un copo, un vaso de 200 ml de jugo de Marañón filtrado tiene 804% de la necesidad de vitamina C diaria que ustedes necesitan.
é uma bomba de vitamina C. ¿Sí? Valor agregado. E percebe, mira, já tem em Europa, e este é um supermercado português que comercializa nossos produtos, nossos que digo brasileiros, com tecnologia Embrapa. Todos esses produtos têm tecnologia Embrapa. São empresas que nos procuram, que nós fazemos capacitações, desenvolvemos tecnologia, processos, etc. E chegamos a este tipo de produto. ¿Sí? Bueno, antes, quando você se hace o jugo, se saca a fibra. É uma torta vegetal que não havia o que fazer com ela. E nós desenvolvemos processos alimentares, não somente sacar a fibra, mas que tens que fazer processos alimentares industriais para que seja nutritiva para consumo humano. E nós conseguimos lograr êxito e uma empresa se põe em supermercado, este vocês não conheciam. Este hambúrguer que é de fibra de Maranhão, um hambúrguer vegetal, é um mercado que cresce a 2 dígitos ao ano, 20%, 15%, que paga caro por o produto. Um hambúrguer desse está como R$20, como 20 mil pesos no supermercado, e não para. É girando todo o tempo. E mira, lá tem na lateral do produto tecnologia Embrapa. A foto não está melhor, pero que tecnologia Embrapa. Este produto é muito interessante. Este é um siri. Vocês chamam siri também? Lo chiquito del mar. Camarão, caranguejo. Caranguejo? Cangrejo, sí. Gracias. Hay uno que es chiquito que nosotros llamamos de siri. Y es muy común nosotros hacermos los bolitos de siri para comermos con cerveza y cosas así. Esto. Nosotros desarrollamos un siriju, que es un bolito de siri con caju, sem siri. Solo con Maranhão. E ustedes se come crendo que é siri. Não é. É Maranhão. ¿Sí? Então, são produtos de gôndola. Mira, não estou trazendo para vocês artigos científicos, palestras de congressos científicos, estou trazendo código de barras. Isto. Nós transformamos artigos científicos em código de barras, porque artigos científicos não se vende. A alimentação da população não se sale de artigos científicos, pero que se sale de códigos de barras. Aqui é uma televisão local como Caracol, para vocês, que se hecho uma matéria, uma entrevista com produtores de coco verde. E esta é uma captura de tela que hice do YouTube. E nós não fomos chamados para esta entrevista, se foi muito chévere, porque nós não sabíamos dessa entrevista, e quando estávamos assistindo, lá a empresária disse, a Embrapa realmente, Embrapa realmente se foi o grande parceiro que nos auxiliou e nos deu a mirada. E ela disse, sem combinar com nós, eu disse, este é o pago. Publicamente somos reconhecidos, então este é o valor de nosso trabalho. Nós temos tecnologia para todo o processamento do coco verde, desde melhoramento genético hasta tratos culturais, cosecha, processamento, empaque de água, armazenamento, la bodega, conservação, comercialização e processamento da cáscara de coco verde processado, porque é um problema ambiental a cáscara. ¿Sí? Perdão. Em minhas vacações, agora em julho, estive em Londres. E como eu falei para vocês, me vou ao supermercado, todo local que vou. E me deparei com este produto em Londres, uma caja de água de coco verde, pero que se amplias, há escrito que hecho em Brasil. E eu conosco esta finca. É uma finca que tem parceria com nós. Então, a tecnologia nossa
generando empleo em nosso país, generando produtos, generando divisas internacionais e beneficiando populações europeias. Estes são outros empresários que trabalham conosco. Esta senhora, não sei se conhece, uma senhora chamada Madonna, é uma das donas desta empresa, Vita Coco, que é uma empresa que tem parceria com nós no Brasil. E, por exemplo, faz a propaganda do produto com Rihanna. E há uma música de Rihanna chamada Man Down, não sei se vocês conhecem, que se passa todo o videoclipe tomando água de coco do Brasil. Mira novamente o videoclipe de Man Down e de Rihanna, e vocês vão ver, todo o vídeo está com uma cajita de água de coco do Brasil, desarrollado por nós. O coco, água de coco verde, se agrega ao departamento de Ceará, só nosso departamento, não ao Brasil, algo como 38 milhões de reais por exportação. Então, mira, estamos falando de investigação tecnológica aplicada ao setor produtivo, com divisas, e eu mostrei para vocês onde vai Inglaterra e outros cantos mais. Bueno, estou terminando. Falei também sobre processos não alimentares, por exemplo. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de o que hacemos com aquilo que não podemos comer, como, por exemplo, o pseudocaule de la bananeira. E nós, por exemplo, desenvolvemos um prato 100% vegetal. Não há cola animal, não há fonte de petróleo, só produtos vegetais para um mercado que assim o exige, sim, que paga bem por isto. E esta é a empreendedora, a chiquita é a empreendedora. Ele homem é nosso investigador que está com ela, trabalhando com ela. E este produto só se hecho possível por causa da inversão de departamento em um projeto público. Departamento de Ceará se põe gana. Nós trabalhamos esse pago e generamos o produto e a chica se dá comercializando este produto. Bem, estou finalizando. Em meu primeiro dia de classe de doutorado, um professor disse esta frase: o resultado de tu investigação, no primeiro dia, o resultado de tu investigação aporta um ladrillo en el muro de la ciencia. Sí, es chévere, ¿no? Ustedes se va a poner un ladrillo en el muro de la ciencia después que se tornar doctor. Ok. Pero que cuando ustedes se habla en muro, nosotros estamos hablando en separación. Estamos hablando en división. Para quem não sabe, este é o muro antigo de Alemanha. Estamos falando em coisas que separam, ou seja, a população não sabe o que as empresas públicas e as universidades fazem, e a universidade não sabe, ou as empresas públicas de investigação, não sabe o que a população necessita, porque construímos muros. Nós outros não queremos construir muros. Opa, apaguei. Como se faz para regressar? Novamente? Bem, era o último slide. Mira, aqui. Já. Gracias. Preferimos usar os ladrillos para construir melhores caminhos, não para construir paredes ou muros. ¿Sí? A população tem que pisar no conhecimento no sentido de não massacrar, não, por favor, no sentido de caminhar para avançar. Todos nós precisamos avançar e quem vai construir esta carretera é o conhecimento. ¿Sí? Então, isto é que Embrapa hace, pouco de políticas públicas cambiadas para inversões em investigação e desenvolvimento tecnológico agropecuário em prol da sociedade brasileira. ¿Sí? Muchas gracias. Este es mi contacto y este es nuestro enderezo. Gracias.